Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui. Hoje, quarto episódio da temporada 2 da série Além do Óbvio, com Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Tem bastante coisa boa para a gente falar hoje, porque a Bíblia só tem coisa boa. E eu trouxe algumas anotações, porque não dá para lembrar de tudo. Então, às vezes eu vou olhar para baixo para ver a minha colinha aqui, certo? Mas enfim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Já era um tema antigo para o povo de Israel. Desde que Deus tirou o povo de Israel do Egito e colocou na terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Em reconhecimento de que Deus tinha tirado o povo, de que Deus tinha libertado o povo da escravidão, então Deus ordenou que o povo trouxesse ali os primeiros frutos que Israel tinha plantado lá na terra de Canaã. Assim que a terra desse os seus primeiros frutos, era para o povo de Israel levar para o Senhor em oferta, em reconhecimento de que Deus tirou o povo, o Senhor nos tirou da terra do Egito e nos trouxe para essa terra que mana leite e mel. Isso está escrito em Deuteronômio 26, do 1 ao 11. Isso é uma forma de confiar em Deus, como a gente viu no episódio passado, para a gente confiar em Deus de todo o nosso coração. Então, como a gente deve confiar em Deus? Além daquilo que a gente já falou no episódio passado, confiar em Deus apresentando a Ele todas as primícias, toda a nossa fazenda, tudo aquilo que a gente possui para servir, para honrar o Senhor. Agora veja, que temos nós a ver com o povo de Israel que foi tirado do Egito há milhares de anos e foi mandado para a terra de Canaã, terra que mana leite e mel? O que tenho eu a ver com isso hoje aqui em 2025? Ora, o Senhor Jesus Cristo também nos resgatou da servidão, nos resgatou do pecado, nos resgatou de Satanás, nos resgatou da morte e do inferno. Horas, visto que o Senhor fez uma obra ainda maior do que aquela de tirar o povo do Egito, nos livrou de inimigos espirituais, nos livrou de consequências do nosso pecado eternas, muito mais nós temos que hoje servi-lo não só com a nossa fazenda, com as primícias do nosso fruto, né, daquilo que a gente faz, mas devemos servi-lo com toda a nossa vida. Ou seja, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E Deus, através de Jesus Cristo, nos vivificou, nos trouxe à vida. Nós estávamos mortos. Morto não tem nada. E o Senhor nos deu vida e nos deu a oportunidade de termos tudo que a gente tem hoje, em termos materiais e em termos espirituais. Então, nós temos que pegar tudo isso que a gente tem hoje, que o Senhor nos deu, que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, e ofertar a Ele, dar para Ele, para servi-lo, servir a sua igreja e servir também o mundo naquilo que Deus nos ordenar. Então, veja só, a gente fala das primícias, a gente fala da tua fazenda. Eu queria lembrar aqui da questão dos dízimos, né? Porque até hoje, essa questão dos dízimos, das ofertas, às vezes é objeto de debate. As pessoas ficam debatendo se é para dar o dízimo, se não é para dar o dízimo, se é para dar oferta ou não dar oferta. Parece até que as pessoas, às vezes, ficam fazendo esses debates até elas ouvirem o que elas querem ouvir a respeito disso. Mas olha só, o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Os 10% eram a justiça
dos fariseus. E o Senhor Jesus falou para a gente, olha, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. A justiça aí é no sentido de a tua retidão, as tuas boas obras, né? Não exceder a dos fariseus, tá feio na foto, porque como que você vai entrar no reino de Deus se você não fizer mais do que os fariseus estavam fazendo, sendo que eles estavam sendo condenados por Jesus Cristo na sua forma de viver, que estava abolindo a lei de Deus e dando preferência às tradições. Por mais que eles se esforçassem em cumprir as leis, essas tradições, eles não conseguiam. Por quê? Porque não tinham uma obra no coração feita pelo Senhor Jesus Cristo. Eles fecharam a porta para Jesus e por isso seu coração não foi transformado, não foi mudado. Que a gente viu nos episódios passados que nessa obra, nessa transformação, Deus mesmo vai lá e escreve a lei no nosso coração. Como eles fecharam a porta para Jesus, Deus também não escreveu a lei no seu coração a fim de que eles pudessem cumprir a lei, obedecer a lei, ter prazer na lei e quando porventura caíssem, pudessem confessar o seu pecado e se levantar e continuar a luta. Essa justiça nossa, na verdade, não vem de nós mesmos, vem do Senhor Jesus. Por isso é que nós conseguimos exceder a justiça dos fariseus. Olha só, o Senhor nos dá o alimento, o Senhor nos dá a moradia, o Senhor nos dá todas as condições que nós precisamos. E depois a gente não quer dar o dízimo na igreja, não quer dar a oferta na igreja. Se a gente for ver bem, a gente deveria dar muito mais do que 10%. A gente deveria dar muito mais que o dízimo. Porque o Senhor tem sido maravilhosamente bom para conosco. É Ele mesmo que nos dá esse poder de dar a nossa fazenda a Ele com alegria, com satisfação. Tudo que é meu não é meu, é do Senhor, eu só exerço a mordomia. É dele. Eu vou pegar tudo que eu tenho e usar na obra dele. Seja o meu dinheiro, sejam os meus bens, seja a minha família, com a minha esposa, as minhas filhas, vou empregar na obra de Deus, seja com os dons espirituais que Ele tem me dado por sua graça. E é assim que a gente deve pensar. Quando o provérbio fala, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, com a tua fazenda. Aqui a gente vê um movimento de sair. O Senhor tem nos dado, mas Senhor, é teu. Aqui tá. E então, olha só, se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aí tá mais uma vez a resposta do que a gente recebe servindo ao Senhor. A gente vê os nossos celeiros sendo preenchidos abundantemente. O celeiro era onde se armazenava os frutos da plantação, da colheita, trigo, enfim, onde simboliza aí o pão. Ou seja, Deus está falando, olha, honra o Senhor com toda a tua fazenda e se encherão. Esse movimento de sair em direção a Deus retorna agora. Se encherão abundantemente os seus celeiros. E transbordarão de mosto os teus lagares. Eu falo transbordarão porque na revista corrigida está transbordarão, que significa transbordar. Só que essa palavra foi traduzida por transbordar, na verdade ela significa estourar os lagares. Os lagares eram o lugar em que as pessoas pisavam as uvas para fazer o vinho. E normalmente eles eram cavados numa rocha. Agora, imagine esse lagar encher tanto
de mosto, de vinho, que chega a estourar o lagar. Essa é a promessa de Deus que nós temos quando nós o honramos com tudo aquilo que nós temos. Esse movimento de ida agora retorna para nós. E retorna para nós novamente apresentarmos ao Senhor, para nós novamente servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. O povo do Velho Testamento, ele recebeu uma promessa de Deus de ter terras, de ter dinheiro, ter uma prosperidade em tudo aquilo que eles faziam e tinham, né? No reinado de Salomão, a gente já viu lá nos primeiros episódios da temporada 1, foi um reino próspero, que a prata era que nem a poeira do chão, ouro em abundância. Nós, no Novo Testamento, nós não temos uma promessa totalmente igual. Nós temos uma promessa de que não vai nos faltar nada. Como diz, se não me engano, ali em Mateus 6:33, que ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas de que o homem às vezes se preocupa, como comer, beber, se vestir, Deus sabe que a gente precisa disso, mas buscai primeiro o reino de Deus. E quando a gente fala buscar o reino de Deus, não é só buscar a Deus em oração, em louvor, nos cultos, etc. Não, é buscar o reino de Deus, é empreender a minha vida na obra do Senhor, a fim de que o evangelho cresça cada vez mais no mundo. É pôr tudo que eu tenho na obra do Senhor para que o evangelho possa ter livre curso e possa se ampliar no mundo e possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, veja, como eu disse, só coisa boa hoje. Por quê? Porque é muita coisa que a gente recebe de Deus. Chega até a estourar os lagares. Agora, Paulo também diz que não é para a gente se encher de vinho, mas nos encher do Espírito Santo. E como que a gente faz isso? Buscando a Deus, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, meditando na palavra, nos sujeitando uns aos outros, como diz em Efésios. Essa promessa é maravilhosa se a gente considerar quem nós somos. A gente falha em confiar em Deus, a gente faz as coisas da nossa cabeça, como a gente viu no episódio passado, e muitas vezes não honramos o Senhor com tudo aquilo que a gente tem. A gente fica segurando, a gente fica retendo, e sendo que o Senhor é que tem nos dado, o Senhor é que tem nos abençoado. Com certeza, buscando a Deus, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma obra na nossa vida de maneira que a gente não segure nada, que a gente possa colocar na obra, possa colocar naqueles que precisam. E assim a gente vai vivendo esse relacionamento com o Pai de maneira saudável. Então, aqui no capítulo 3, versículos 9 e 10, termina uma parte que é de fazer demanda para nós, a palavra faz demandas para nós, e no versículo seguinte ele fala da recompensa daquela demanda quando é atendida. No próximo episódio, a gente vai falar sobre outro tema, mas ainda nessa questão do relacionamento do homem com Deus. Eu conto com a sua presença. E aí você deixa os seus comentários aí, se inscreva se ainda não estiver inscrito, compartilha o vídeo com mais pessoas, dê o seu like e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe.